Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, mais uma aula ao vivo do professor Jambeiro e eu vou falar hoje para os professores sobre algumas coisas muito interessantes e importantes e que não são tão faladas assim na nossa rotina de professores, tá? Se você está me vendo ao vivo, pode ir fazendo as suas perguntas, interagindo aqui que a gente vai tirando suas dúvidas. Se você está me vendo gravado no YouTube ou nos stories nas 24 horas que ainda ficam, você pode também mandar pergunta pelo direct ou nos comentários do próprio vídeo no YouTube, tá ok? Então vamos lá. Eu falei hoje, divulguei hoje nos stories, que a gente ia ter uma live sobre a questão do planejamento, né, escolar, do convívio com os alunos e com a instituição e a questão da sanidade mental, que é muito importante porque a gente tem vivido de uns tempos para cá uma pressão muito grande no trabalho do professor, uma pressão muito grande na nossa rotina, né, tanto profissional quanto na vida pessoal, nas questões da situação de manter o equilíbrio, né, a pressão do trabalho, do resultado. Então a gente vai trabalhar em cima disso nessa live de hoje, tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui na tela, só um segundo. Pronto, volta, pronto. Então, o que eu quero começar a falar hoje com vocês? A questão de como que a gente deve. Eu vou primeiro falar do convívio, né, para falar do planejamento, certo? A primeira coisa, o convívio com a escola e com os alunos tem que ser a base. E aí, Rafa, seja bem-vindo. A questão do convívio com os alunos é fundamental. É nisso que você vai basear o seu convívio com a escola e o seu convívio com os pais de alunos e tal, e aí você vai fazer o seu planejamento. Como assim, Jambeiro? Eu estou chegando agora numa escola, como é que eu vou fazer isso? Você vai buscar planejar da seguinte maneira: bem, eu vou ter alunos de vários tipos. O aluno com laudo, né, uma dificuldade cognitiva, o aluno que é o nerd, que adora estudar, o aluno ali que gosta de estudar, mas gosta de curtir também. A gente vai ter vários tipos de alunos diferentes, tá? E buscar fazer uma aula que agrade a todos. A gente sabe que é impossível, mas buscar que faça o melhor conteúdo possível, de uma forma leve, divertida, e que agrade a maioria dos alunos, né? O objetivo final, nossa utopia, é conseguir fazer com que todo mundo tenha uma aula excelente e todo mundo goste dessa aula. Eu, graças a Deus, em 18 anos de sala de aula, que completo nesse ano agora, de 2020, eu sempre consegui fazer aulas interessantes, né? E fazer com que os alunos gostassem das aulas, tá? Eu consegui fazer com que os alunos curtissem as aulas. Tá aqui a Giovanna Kathleen, que é uma ex-aluna minha do ano passado. Ela me confessou que não gostava de história, ela prefere exatas, matemática, mas ela falava que a aula era bem legal, né? Se eu conseguir conquistar uma pessoa que não gostava de história, alguma coisa de interessante, né? E é isso, a gente buscar fazer uma aula que seja interessante não para a gente somente, mas principalmente para o resultado final, que é o aluno. Fazer uma aula que agrade, que conquiste, que cative o aluno, que é a razão da gente estar em sala de aula, né? A gente gosta de dar aula desde molecote, desde meus 11, 12 anos, eu já gostava disso, eu queria ser professor, mas não adianta você querer ser professor e não saber dar aula, né? Então, a gente buscar sempre fazer o planejamento, a gente buscar. Muito obrigado, Luiz, valeu. A gente buscar sempre fazer a melhor aula, fazer com que a gente consiga produzir melhor. Exemplos práticos. 2 semanas atrás começaram as aulas. Eu dei a primeira aula no sexto ano sobre história, falava sobre a questão do tempo e tal. Ao invés de chegar e falar, o tempo faz isso, o tempo é aquilo, a gente trabalha com o tempo. Não, já comecei, galera, presta atenção aqui, ó, vou botar a música. Botei Eu Nasci há 10 mil anos atrás, do Raul Seixas, que ele fala sobre música, na música, sobre o tempo, sobre a relação do vai e vem. Eu vi Cristo ser crucificado, eu vi o amor nascer e ser assassinado, eu vi as bruxas pegando fogo para apagarem seus pecados, né? Então ele vai falar da Idade Média, ele fala de Jesus Cristo, ele vai lá atrás, ele fala de Moisés cruzando o Mar Vermelho, né? E ele fala de muita coisa. Então a música funcionou nessa aula para poder trazer os alunos para uma coisa mais interessante. Música, os pais deles provavelmente já tinham ouvido essa música em casa em algum momento, ou num show, numa festa, em algum lugar já ouviram essas músicas, com certeza. São músicas clássicas praticamente na nossa sociedade, no mundo de hoje. Sempre alguém vai estar ouvindo um Raul Seixas, um Legião Urbana e tal. Sim, o tempo é relativo. Em cima disso também eu falei, o Luiz está aqui falando que o tempo é relativo. E eu até comentei a questão com eles de que
mesmo na relatividade do tempo, né, que na física tem uma teoria, eu não vou me aprofundar porque eu não sou físico, mas que fala da questão da possibilidade teórica de viagem no tempo. E aí eu brinquei com os alunos na questão do Raul Seixas ter viajado no tempo e ter falado do tanto de coisas que ele viu. E aí a gente falou de vários outros filmes que falam sobre a viagem no tempo, como Predestinado, que passou recentemente no Supercine e tem disponível na internet, vale a pena vocês assistirem. Projeto Almanac, que é um outro filme fantástico, que também fala sobre viagem no tempo, também está disponível na internet. Eu acho que também está na Netflix, vale a pena. E os clássicos, De Volta para o Futuro, aquele lá do Ken Reeves, novinho, não lembro o nome agora, mas que eles viajam numa cabine telefônica. E vários filmes que tem falando sobre viagem do tempo, né? Tem o Time Cop também, então são vários. Então a gente busca a Minority Report, que fala sobre a questão do pessoal que consegue ver o que vai acontecer no futuro e prende a pessoa antes que ela cometa crime. E aí tem uma discussão filosófica em cima. Então a gente consegue trabalhar vários filmes e a gente tem que trabalhar a cultura pop. Não digo, a cultura pop é que vai fazer com que os alunos se interessem. Não adianta a gente chegar e falar porque de acordo com teólogo ou teórico ou fulano de tal, de 1800 e pouco, a história ou a filosofia ou a matemática Não, é muito chato. A gente tem que fazer, e aí eu faço o link com o que a gente sempre tem falado, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Ela fala, olha, utiliza as competências, utiliza a tecnologia, a competência da cultura digital, os moleques estão integrados, estão mergulhados na tecnologia. Eles até me deram uma dica de um outro dia que eu não sabia. Tem um joguinho de computador falando sobre Idade Média, você usa o Discord, que é uma comunidade lá que eu ainda vou buscar melhor entender isso, que eles usam para fazer o jogo rodar e vai, brinca, aprende sobre a Idade Média. Então a gente tem que fazer isso. E aí, Leandro, seja bem-vindo. Então a gente tem que buscar entrar no universo dos alunos. Não obrigar os alunos a entrar na nossa rotina, no nosso universo, e sim nós entrarmos no mundo deles. Tá? Então a gente buscar usar o celular aqui, ó, essa nossa tela aqui, usar o celular, o tablet, né, o computador. Né? Há muitas escolas hoje em dia, inclusive as que eu dou aula, tem o tablet como um recurso importante. Já a tecnologia embarcada, ou os livros, ou o sistema de ensino já dentro do tablet. Né? Então a gente tem uma capacidade muito grande de trabalho com a tecnologia, agiliza muito. Você não precisa carregar uma mochila com 20 quilos, com livros e notebooks e tal. Você carrega um notebook ou um tablet e resolve o problema. Né? Então a gente entrar nesse mundo. Tá? E isso, voltando para o nosso eixo aqui, é a questão da gente planejar nossas aulas, buscando também a questão do convívio com o aluno. Se você tem uma aula chata, seu convívio com os alunos vai ser insuportável. Se você tem uma aula divertida, dinâmica, que os alunos gostam, você contar às vezes casos da sua vida, da sua experiência de estudante, você se aproxima dele, você gera uma conexão com o aluno, né? E aí você mostra para eles, olha, eu estou entendendo o seu mundo, eu posso não ser o expert do mundo dos jovens, porque eu não sou mais jovem, mas eu entendo, eu estou jogando junto com vocês. E eles gostam disso. Então, quando você faz um planejamento de aula em que você pega e coloca como que eu vou fazer com que meus alunos interajam legal e seja interessante. Eu vou utilizar a tecnologia, eu vou projetar uma imagem na tela, eu vou espelhar o conteúdo do livro no quadro. O professor tem uma imagem interativa, então eu posso jogar lá coisa que o livro do aluno não tem, a gente ampliar e volta e mexe, realidade aumentada. Né? Então a gente utilizar isso, fazer... Jambeiro, mas eu não tenho nada disso, uma escola super tradicional, pincel e quadro branco. E aí, já vou responder todos vocês que estão comentando aí, tá? Aguenta aí. E aí, fiquem aí. Aí, assim, você pegar, só tem o pincel e o quadro, ou o giz e o quadro. Ok. Pensa formas diferentes de abordagem, né? Porque o nosso Brasil é tão grande, vão ter escolas que não vão ter esse acesso todo à tecnologia. Pensa uma aula diferente, uma cópia de uma reportagem, comentar alguma coisa, pegar e colocar no projetor, quase todas as escolas têm um projetor, um trecho de um filme do YouTube, do seu celular mesmo, né, para comentar com os alunos e fazer a sua aula ficar diferente. Pegar uma música, né, buscar nas letras de músicas que tem, e tem música pra cacete falando sobre história, e sobre matemática, e sobre o que você quiser, sobre física. Né? Eu uso muito para a minha área de história, de filosofia, né, como eu já falei aqui algumas vezes, eu tenho uma lista grande de rocks clássicos, tem música, tem sambas, tem
tem rock nacional, e é utilizar para fazer com que o aluno curta, tá? Segundo ponto. Antes de ir para o segundo ponto, eu vou responder vocês. Cadê? Onde é que está aqui? Obrigado, Luiz. Elogiou a aula. Gostei. Muito obrigado. Fico feliz pela sua interação aqui. Cadê a Giovana? Sobre esse negócio de tecnologia, eu também acho top demais. Mas né, o que a gente busca fazer. Pegar e utilizar, fazer para o aluno. Às vezes o aluno pega o celular e fala, pega o seu telefone aí e pesquisa tal coisa. O aluno pega, vê, aí a gente pode interagir falando, olha, essa imagem assim, você depois procura tal forma, amplia, olha o detalhe aqui, ó, e vai ampliando e vê um detalhe na imagem. A gente tem esse recurso hoje, né? De conseguir ampliar no próprio telefone, o aluno vê um detalhe. Quando ele pega uma foto no Google, por exemplo, em HD, ele amplia, consegue ter uma observação de um detalhe, por exemplo, em segundo plano, ou em terceiro plano, que a gente queira mostrar para eles, né? Então funciona muito bem quando a gente vai buscar o nosso planejamento em cima disso, tá? Jéssica entrou, cadê? A Giovana aqui tem que ser dinâmico, tipo aula de guerra. Exato. Para quem não sabe, ano passado eu fiz uma aula dinâmica no pátio do colégio com a turma do nono ano. Ela era dessa turma em que foi a guerra entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, reproduzindo a Primeira Guerra Mundial. E foi muito divertida, né? Vou até fazer depois um TBT, vou colocar um videozinho desse para vocês. Então é bem legal quando a gente consegue interagir, né? E fazer com que fique a aula divertida para os alunos. Utilizar a matemática de uma forma divertida, ao invés daquele monte de fórmulas, pegar e colocar na realidade do aluno. Para que ele precisa aprender aquilo? Vamos fazer um exemplo prático, né? O pai vai ter 35% de desconto na compra de um notebook se ele pagar em dinheiro. Aí vão ver, o seu notebook, aluno, vamos dizer que o aluno é o Joãozinho. Joãozinho, você vai ganhar um notebook, seu pai vai comprar, e se ele comprar em dinheiro, ele vai ter 35% de desconto. O notebook vale R$ 2.000. Quanto que ele vai pagar com esse desconto? Vai para a realidade do aluno. Aí vai ficar aquela coisa, Joãozinho tinha 5 maçãs, deu uma maçã para Mariazinha. Isso é muito chato. E não traz o aluno para você, certo? A questão do planejamento agora. A gente tem duas realidades em sala de aula. O mundo ideal, o mundo utópico, o mundo maravilhoso da sala de aula em que todos os alunos são quietinhos, todo mundo presta atenção, interage no exato momento que você trabalha com eles isso. A metodologia ativa funciona quando você dá o ok e tal, e eles vão debater, e altos debates em nível universitário. Isso é teoria. Na prática, é diferente. Como eu falei no começo dessa live, a gente vai ter alunos de tudo quanto é jeito. O aluno que gosta da sua matéria, o aluno que odeia a sua matéria, o aluno que pega amor por você de imediato, outro aluno que pega ódio de você sem razão. Então a gente tem uma realidade diferente. E essa realidade da sala de aula, a gente tem que conviver com ela. Então é a questão da teoria, o mundo lindo, maravilhoso, paradisíaco da teoria, que a gente aprende na faculdade, e a realidade que é bem diferente, né? Então a gente buscar fazer o planejamento tentando fazer o quê? Alcançar lá longe a utopia, a perfeição. Mas sabendo que a gente vai ter tropeços, dificuldades no caminho. Então, planejar buscando o perfeito, mas sabendo que o perfeito não vai chegar e dentro dessa realidade a gente fazer o melhor possível, certo? Às vezes vai ter uma entrada da direção, da coordenação, um aluno passa mal, você está indisposto e a aula não rende como você quer. Então, tem que pensar isso também. Às vezes uma correção de um exercício acaba puxando um fio sobre o assunto que você está trabalhando que você nem imaginava, né? E isso vai sendo falado. Exemplo prático, de novo, da minha realidade de sala de aula. Eu estava ontem falando com o sexto ano sobre filosofia, sobre as perguntas serem mais importantes do que as respostas, né? A pergunta certa que você faz, vem a resposta certa, né? E aí eu falei para eles, olha, os filósofos faziam perguntas e com essas perguntas interessantes eles conseguiam desenvolver respostas e dali foram surgindo as várias ciências. Aí um aluno chegou e falou, professor, essa explicação está muito vaga, não estou entendendo. Dá uma explicação mais clara. Como assim a pergunta é mais importante que a resposta? Ou como a pergunta certa vai te dar a resposta certa? Aí eu falei para eles, quando eu fiz uma pergunta certa, eu ganhei R$ 50.000. Os alunos, o quê? Eu falei, com uma pergunta certa, veio a resposta certa e eu ganhei R$ 50.000. Aí eles, como? Como que aconteceu isso? Para quem ainda não sabe, eu participei do Quem Quer Ser um Milionário, programa do Luciano Huck, em 2017. E aí tinha uma pergunta que valia R$ 50.000
era sobre um espetáculo que a Deborah Coker, a diretora de teatro brasileira, ela de dança, né? Ela dirigiu um programa sobre, desculpa, um programa não, uma parte de um espetáculo do Circo du Soleil. E aí perguntava o nome do programa, o nome desse espetáculo que ela dirigiu, né, para o Circo du Soleil. Eu não tinha a mínima ideia. Eu gosto dela, já vi alguns espetáculos dela aqui em Brasília, mas não sabia qual era esse espetáculo. Aí eu tinha um direito a uma das opções lá, eu falei, ó, faz uma ligação, eu quero ajuda. Uma das opções era meu irmão, né? Ele estava de frente para o computador, ao invés de chegar e ler a pergunta, qual o nome do espetáculo dirigido por Deborah Coker que foi feito para o Circo du Soleil? As opções são e acabar, eu só tinha 30 segundos. E aí aconteceu, eu não ia conseguir, né? Eu já tinha visto outras pessoas antes de mim, tentaram, não deu tempo. E aí o que, que eu fiz? Ligaram, o Luciano Huck falou rapidamente com o meu irmão, o Fernando, e ele chegou e falou, ó, vou passar pro seu irmão agora. Ok? Ok. Passou para mim, eu falei, Fernando, pesquisa aí. Deborah Coker, direção Circo du Soleil. Ele, naquela fração de segundo do Google, apareceu a resposta. Várias respostas. Ovo. Então, a resposta era ovo. Aí eu falei, ó, e as alternativas são Luzia, ovo, volta e não sei o quê. Aí ele falou, ovo. Aí eu, obrigado. Aí eu, Luciano, a resposta é letra C, ovo. Aí ele, pela primeira. Cara, vocês podem ver, vocês estão se vocês duvidarem, vai lá, depois da live, vocês vão lá no Google e bota João Jambeiro, Luciano Huck. Vai aparecer o link do Google Play, vocês vão assistir, tá? E aí eu cheguei e falei, letra C, ovo. E aí ele falou, cara, pela primeira vez nessas temporadas a gente tem. Eu acho que eu fui da segunda temporada ou da terceira. Em todas essas apresentações do programa, a primeira vez que alguém usa esse recurso de forma correta. Detalhe, eram 30 segundos, né? Eu usei 16, ainda sobrou 14 segundos para o programa. Então, eu fiz a pergunta certa e consegui com isso a resposta certa. Por quê? Porque aí voltando para o que a gente fala do convívio, do planejamento. Eu vivo na internet, eu trabalho com a internet. A gente tem essa relação aqui, vocês sabem, eu tenho a minha comunidade de professores sobre a BNCC, para ensinar os professores como trabalhar com a BNCC. Eu tenho meu projeto de história também, um curso de história. Então, eu vivo na internet, eu entendo como funciona a internet. E aí, quando ele veio falar que eu podia usar o Google, eu falei, ótimo, eu já sei como funciona. Não é pelo texto inteiro que você tem que usar o Google. Você vai por palavra-chave. E aí ele pesquisou e me deu a resposta. Ou seja, com a pergunta certa, eu ganhei 50 mil reais. Entenderam como é que é o projeto? Como é que é a ideia? Como é que a gente pode fazer o planejamento de aula pegando a teoria e a prática? Fazendo a nossa realidade entrar na nossa sala de aula, ou a realidade que nos cerca, do jornal, dos alagamentos, por exemplo, em BH, né? As enchentes que têm acontecido em Belo Horizonte, pode trabalhar isso em várias coisas. O volume que tem sido causa das enchentes, né? O volume de chuva pode ser trabalhado em matemática, com a questão de volumetria, na física, na química, né? Na geografia, com a infiltração daquela água na estrutura das montanhas e depois deslizamentos, matando um monte de gente. Então, o planejamento tem que ser criativo. Você, professor, tem que ser criativo. Tá? É sair da nossa zona de conforto. É muito tranquilo. Eu usar mesmo planejamento do ano passado, 5 anos, 10 anos atrás. Afinal, estou há 18 anos em sala de aula. Então é muito prático usar isso. Mas é bom? Dá resultado? Não dá. Eu posso pegar meu planejamento do ano passado, por exemplo, e falar, beleza, essa estrutura aqui é interessante. Como que eu posso acrescentar coisas? Sempre buscar novidades. E aí, pessoal, sejam bem-vindos, Grace, George, sejam bem-vindos. Então, como é que a gente faz para poder melhorar sempre? A gente tem que sempre estar em evolução. Pegar o planejamento do ano passado. Pô, ficou legal esse planejamento. Mas como que eu posso melhorar ainda mais? Né? Sempre se perguntar, como é que isso daqui pode ficar melhor ainda mais? Né? E aí buscar, poxa, ano passado eu fiz uma aula falando sobre a questão da viagem no tempo. Eu falei sobre De Volta para o Futuro, que a molecada toda já assistiu com os pais. Esse ano eu botei a música do Raul Seixas, eu percebi que o resultado foi melhor. Né? E aí os alunos, professor, eu conheço outra música e tal, me deram mais de uma dúzia de músicas de indicação, foram no Spotify ou no Deezer, compartilharam os links no meu direct aqui no Instagram. Olha como é que acontece a interação. Né? Curtiram. Então as aulas já começaram a andar, no comecinho do ano já andaram de outra forma.
super divertidas. Hoje eles estavam esperando na porta da sala. Desculpa, ontem, na porta da sala e fizeram uma festa quando eu entrei. E aí basta eu ter tido essa alegria toda na aula de ontem, de anteontem e da semana passada? Não. Tem que ser essa dedicação toda semana. A gente buscar fazer isso toda semana da melhor forma possível, tá? Ah, eu não consigo. Busca ajuda. Estou aqui para te ajudar. Me pergunta. Jambeiro, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Como é que eu faço para resolver tal situação em sala de aula? Me pergunta, cara. Eu estou aqui para te ajudar. Tem 18 anos que eu estou em sala de aula. Eu tenho um pouquinho de experiência e, além disso, eu estou aqui para trocar ideias e a gente jogar junto, né? Você tem alguma dica interessante que pode me ajudar? Manda também. Você quer uma dica para melhorar suas aulas? Me fala que eu te sugiro um monte de coisa e jogo junto contigo, certo? Oi, João, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos lá, então. Continuando, gente. Então, a questão que eu tinha falado, planejamento, ligado ao convívio com os alunos, e o convívio dos alunos ligado ao nosso planejamento. Pegaram a ideia, né? E agora vamos à questão do convívio com a instituição. Tem uma situação que eu já vi acontecer com vários colegas que é muito problemática. Deixa eu só molhar a palavra que eu já digo para vocês qual é. A situação é a seguinte. Você tem um professor que entra numa escola e dali a pouco, não passa muito tempo, alguns meses, começa a reclamar da própria escola. Ah, porque essa escola é isso, porque a escola é aquilo, porque o equipamento não funciona, porque o material tal, porque a direção, porque a coordenação. Cara, não tá gostando? Pede as contas e vai embora. Ficar fazendo isso só vai te queimar. Aí quando você é mandado embora, leva um pé na bunda e depois quer buscar um outro trabalho, as escolas conversam entre si. E aí você não consegue uma boa recolocação. Ah, Jambeiro, significa que eu tenho que ficar quieto? Se o equipamento tá ruim, se a estrutura tá péssima, se a burocracia interna tá um saco, tenha jeito, é o jeito de falar. Chegar e falar, olha, na coordenação, por exemplo, ou na direção, numa reunião de pedagógica, olha, eu tenho percebido problema A, B e C nos equipamentos e tal, nos processos internos, mas não adianta só criticar. Porque criticar vão falar, ai que saco, mais um falando besteira, enchendo minha paciência, que porre. Chega e fala, olha, eu vi os problemas, eu sugiro tais melhorias. Opa, esse cara ou essa mulher é proativo ou proativa. Ele não só viu o problema, como está propondo uma sugestão de solução. Pode ser que a sua solução tenha resultado. Ah, Jambeiro, isso não vai funcionar. Cara, funciona. Eu leio há décadas sobre economia, administração e tal, e em várias empresas, não importa se pequeno, médio ou grande porte, as multinacionais, elas trabalham com a questão de você ter uma caixa de perguntas, que antigamente era em papelzinho, hoje é em-mail, um e-mail específico e tal, às vezes uma caixa no WhatsApp, desculpa, no Instagram da empresa, e aí eles sugerem, né, no direct da empresa, eles sugerem coisas. E vários projetos podem se tornar parte da estrutura da empresa. Então, por que não a sua sugestão virar parte da cultura da escola? É super possível, né? Na escola que eu trabalho, numa das escolas que eu dou aula, ano passado teve uma proposta, mas que não foi efetivada. E esse ano eu sugeri mais alguns ajustes e foi aplicada. A questão da gente trabalhar com o Google Drive, né, para arquivos e tal, porque cada um vai ter um tipo de Word diferente, né? Eu, por exemplo, uso o sistema Linux com BROFfice, que é um similar do Word, e outros colegas usam Word. E aí você vai ter o Word 2003, 2013, 365 e tal. Cada um que você abre o arquivo, ele ficava de uma forma diferente. Desconfigurava tudo. Você botava a foto aqui e ela ia aparecer aqui embaixo. O texto estava aqui do lado. Então, o que a gente fez? Pegou e passou todo o processo para o Google Drive. Agora, o Google Drive, onde você abrir, ele vai estar com a mesma formatação. Resolvemos esse problema, né? Não é me vangloriando. Ah, o Jambeiro é demais, ah, maravilhoso. Não, não é isso. Mas quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Aí, ó, uma das competências da BNCC, a empatia, competência 9. Aí, então, o que a gente tem? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente pensa, poxa, como é que eu posso contribuir? Quando eu me coloco no lugar da minha coordenadora, ou do meu coordenador, quando eu me coloco no lugar da direção, eu falo, cara, é muito chato ficar alguém só reclamando. Então vamos buscar ajudar, né? A sua sugestão é válida. O pessoal chega, pelo menos a coordenação, a direção recebe. Pô, valeu pela sua sugestão. Né? E você fala, olha, eu tô de olho, ó, tô de olho. E eu tô vendo o que está acontecendo. Sabe? Então você, no convívio,
com a instituição, você tem essas duas possibilidades. Ou ser um cara chato, pentelho, que só reclama, ou ser uma pessoa proativa que quer buscar melhoras. Ah, mas aí eles vão abusar da minha inteligência, abusar do meu intelecto, abusar da minha boa vontade. Lindinho, lindinha, a gente está no mundo capitalista, né? Se não for você, vai ser outro. Pelo menos que você ajude e saia do lado. Quando sai da empresa, da escola, saia por cima. Poxa, eu contribuí, eu ajudei. Tá? Porque uma coisa é você buscar ajudar o próximo, isso é super legal. Outra coisa é você ser reconhecido. Tá? E você, se você se doa, você recebe. Tá? Não se importa com reconhecimento imediato, mas busca contribuir. Porque essa contribuição vai ajudar a quem precisa. Né? Eu faço essas lives aqui sem ganhar nada. Né? Eu faço essas lives porque eu gosto, porque eu quero ajudar as pessoas e eu consigo ajudar os colegas que estão precisando de alguma orientação. Às vezes de uma ideia, numa live dessa, algum colega pode ter, poxa, eu tive essa, pô, legal, o Jambeiro me deu a ideia, massa, vou aplicar. É isso que a gente tem que fazer no nosso convívio da instituição. Eu sugiro que ao invés de você ser o chato que vai rodar rapidinho, seja a pessoa proativa. Tá? Busque contribuir, certo? Isso vai ser extremamente interessante para você. Aplica isso tanto na sua vida de professor quanto na sua vida pessoal e vê se não vai dar resultado. Tá? E por fim, a questão da sanidade mental, que a gente tem falado, que eu falei na nossa chamada para a live. A questão da sanidade mental. Como é que nós, professores, manteremos a nossa sanidade mental? E lembrando que não é só em Brasília, mas em todo o Brasil, a gente tem uma taxa altíssima de gente, de professores que não conseguem ficar em sala de aula muito tempo. Eles acabam adoecendo, tendo atestados de muito tempo, e aí as redes públicas e particulares têm que fazer um remanejamento. Ô, Kessia, muito obrigado. Um elogio aqui. Você é sempre inspiração. Ficou realmente de coração muito tocado. A gente busca isso, ajudar vocês. Bem, então, o que a gente tem? A realidade dos professores, principalmente em escolas públicas, a questão da escola é quando você tem da escola pública, é o aluno que não quer prestar atenção, é a briga, às vezes, dependendo da região da escola, violência, tráfico, agressão aos professores. Na escola particular tem menos, mas tem. Então, a gente buscar o seguinte: como que a gente vai fazer para que tenha paz mental, para não enlouquecer no começo do ano, no meio do ano ou no final do ano? Primeira coisa, tire um tempo para você. 5 minutos, 10 minutos, meia hora, não importa. Tire um tempo para você. Tá? Como é que eu faço? Eu dou aula todas as manhãs, né? E de noite eu tenho alguns compromissos também. Então eu tenho a tarde livre. Quando eu posso, né? Eu tiro um cochilinho. Meia hora, uma hora. Quando eu posso, eu tiro um cochilo. Ou às vezes em casa, quando eu estou em casa. Às vezes quando é na rua, sei lá, eu estou na escola, eu tenho uma reunião à tarde, eu tiro um cochilo ali na sala dos professores. Quando eu estou em algum outro local que eu posso dar uma descansada melhor e tal, eu sento em algum lugar e tal, dou uma relaxada, às vezes só fechar os olhos e ficar ali quieto, sem ficar pensando em trabalho, embaixo de uma árvore que seja, num banquinho de praça. Algumas pessoas fazem meditação, né? Eu gosto, quando eu estou no trânsito, ou no metrô, ou no ônibus, eu gosto de ouvir música, né? E de rezar, conversar com Deus. Não importa a sua religião, tá? Ou se você nem tem a religião, você conversar com a sua mente, conversar com Deus. É interessante você chegar e falar: pô, eu estou precisando de tal ajuda, eu tenho que fazer tal coisa, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Eu gosto muito de falar com Deus como um amigo, porque eu vejo dessa forma, né? Então eu gosto de fazer uma oração, de ouvir uma música mais calma para começar meu dia. No trânsito, às vezes eu vou conversando comigo mesmo, vou aquecendo minha voz para poder dar uma manhã inteira de aula, né? Além dessa soneca eventual, eu tiro algum tempo, uns 10, 15 minutos, para ler alguma coisa interessante para mim, para distrair a cabeça em relação aos compromissos do dia, né? Isso ajuda o nosso cérebro a tirar o foco do trabalho e buscar direcionar para outra coisa. E esse desvio ajuda, quando a gente volta, a nossa mente está descansada. E ajuda muito, o foco volta com muito vigor. Porque, olha, na boa, é impossível a gente conseguir ficar 2, 3 horas 100% focado em uma coisa. Não vai, não dá. Nosso não aguenta, né? Tanto é que você tem ginástica laboral nas empresas, você às vezes tem aquele negócio de, eu esqueci o nome agora, de colocar as sementes aqui na orelha e tal.
Eu até já passei por isso numa empresa, eu só não lembro o nome agora. Eu acho que é acupuntura, tratamento auricular, uma coisa assim. Então, quando a gente tem formas de sair um pouquinho daquele turbilhão, é bom. Você teve a manhã inteira de aula, vai entrar numa outra turma à tarde e outra turma à noite. Né? No deslocamento, busca tirar o foco. Né? Você vai pegar, você está de carro, bota uma música mais calma, né, para poder desacelerar. Ou se você já de uma forma diferente, você curte um som diferente, bota um rockzão pesado, um belo de um samba para você dar aquela relaxada, desopilar um pouquinho e chegar no outro trabalho tranquilo, né? Se você vai para casa e tal, dá uma relaxada. Então é essa forma de você manter sua sanidade mental. Ah, Jambeiro, durante a semana inteira é bem complicado, final de semana que eu tenho tempo. Ok, vá passear com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, namorado, namorada, com os filhos, né? Vai às vezes num show. Ah, mas eu estou sem dinheiro, professor, é tudo duro. Na sua cidade, com certeza, tem algum evento gratuito. Vai ter um evento no Sesc, vai ter um evento no Senac, vai ter um evento na pracinha. Você pode fazer um churrasco, um almoço com seus amigos, né? Não dá para a gente viver 24 horas em função do trabalho. Nós, na vida pessoal, precisamos de um certo distanciamento, um descanso mental, né? E isso vai ajudar a manter a nossa saúde mental, a nossa sanidade. Não estou dizendo que vai evitar que você fique doente, não é isso. Mas vai fazer com que você tenha uma tranquilidade maior mental para poder levar as coisas até o fim do ano letivo, tá? E uma outra coisa muito importante, planejamento, organização. Você precisa se planejar, você precisa se organizar. Né? Por exemplo, para falar dessa live, eu tô com algumas anotações aqui, depois vou até postar nos stories, mas aqui rapidamente, o que eu fiz? Eu tenho minhas anotações. Né? Então, por quê? Eu me planejei para fazer essa live. Não ia chegar na cara dura e falar, vou falar sobre isso, papapá, papipi, papapá. Não, a gente tem que se planejar. Às vezes vai rolar um improviso, você vai ter que se virar sem anotação, sem nada, só com a cabeça? Vai. Mas isso não dura, você não consegue sustentar isso por muito tempo. Então é sempre buscar fazer o melhor com planejamento. As grandes empresas, sejam escolas, sejam indústrias, elas crescem exponencialmente quando tem planejamento. Tá? Eu sempre falo de livros aqui. Acabei de ler por esses dias a biografia da Amazon e do Jeff Bezos, e ele cresceu muito com planejamento. Aí agora eu estou lendo um livro chamado Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, tá? Que é o criador da Wise Up e é o dono do Orlando City, futebol nos Estados Unidos, futebol nosso, né? Nos Estados Unidos, que foi o último time que o Kaká jogou, o Kaká foi da seleção, foi do São Paulo, do Milan, ganhou o melhor do mundo em 2007 e tal. O cara, ele era do subúrbio do Rio de Janeiro, morava numa comunidade, atravessava a favela para poder estudar, e foi estudando, e foi correndo atrás, e foi trabalhando já jovem, muito jovem, com 18, 19 anos, vendia cursos de inglês e não falava inglês, e aprendeu o mecanismo de venda e acabou abrindo a própria empresa de idiomas e foi indo devagar e tal. Com 30 anos ele já faturava milhões por mês. Aí, com 30 e poucos, ele vendeu a empresa dele para a Wizard, que era uma grande concorrente, pegou essa grana, investiu em outras áreas, depois recomprou a Wise Up da Wizard e comprou o time do Orlando City por 200 milhões de dólares. Hoje hoje o clube vale mais de 2 bilhões de dólares, né? E tudo isso ele conseguiu sair lá do subúrbio do subúrbio do subúrbio do Rio de Janeiro para se tornar um cara bilionário e conseguir ter um clube de futebol nos Estados Unidos, conseguir ter uma empresa de inglês incrível, com planejamento. Então, oi Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, planejamento, a gente fazer o planejamento alinhado com as nossas regras de sala de aula, com a nossa realidade profissional, respeitando a nossa vida pessoal, é fundamental, tá? E alinhado com a BNCC, como eu falei, a gente pegando as competências da BNCC. A empatia, como eu falei mais cedo, a gente se colocar no lugar da direção, da coordenação, se colocar no lugar do aluno, a questão da cultura digital, da gente utilizar os recursos que tem à nossa disposição, a gente trabalhar com a questão da análise crítica, né, de botar coisas para os alunos debaterem,
Por que, que o cálculo X de matemática é interessante e importante? Por causa disso, daquilo. A gente pegar o cálculo da velocidade para poder explicar como funciona o radar. A gente pegar o exemplo do inglês, que é fundamental hoje em dia para você entender qualquer coisa. Os meninos e as meninas hoje gostam muito de ver programas na Netflix, né, ver esportes e tal. Então fala, olha, assiste um jogo de basquete da NBA, por exemplo, sem ser no canal brasileiro. Pega lá um canal americano e assiste. Vê um filme sem dublagem, praticar o inglês, né, que hoje é a língua universal. Né? Então sempre buscar fazer com que a BNCC entre na nossa realidade. Ah, Jambeiro, por falar em BNCC, de onde que surgiu essa parada? Na Constituição de 88, tá? Para a gente dar o amarrado da aula de hoje, na Constituição de 88, lá nos artigos 200 e pouco, já falava, olha, tem que ter uma base comum de ensino. E aí vieram vários projetos, vieram os parâmetros curriculares nacionais, a LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases de 96, Lei 9394/96, com algumas atualizações, até que nos anos 2010, né, nessa década que está acabando agora, os governos propuseram, olha, vamos trazer finalmente essa base nacional, né? Pegaram conteúdos que têm que ser ensinados em todas as escolas, e isso dá uma ajuda porque homogeneiza o conteúdo. O aluno pode estar estudando no Mato Grosso e para o Pará, do Pará para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, e vai ter aquela sequência de conteúdos básicos igual, né? Aí você pode colocar também características regionais, como eu já falei aqui algumas vezes. Se você vive numa vila pesqueira, a realidade deles, as características locais, é muito mais interessante você aprofundar projetos e conteúdos de biologia marinha do que do que de história medieval, né? Você tem que trabalhar o conteúdo, mas você pode aprofundar as características locais, né? O maracatu pode ser colocado como um trabalho interdisciplinar. A questão das festas gaúchas, né, tradicionais dos pampas também, né, a relação com os países ali da Tríplice Fronteira. A gente trabalhar no Goiás a questão das tradições coralina, né, Goiás Velho, aqui perto de Brasília, né, na literatura, na história, a questão da interiorização do Brasil. Então dá para fazer muita coisa quando a gente pega a ideia da BNCC e trabalha em conjunto com os outros projetos, né, da escola, com a nossa proposta de trabalho, certo? Então é isso. A gente buscar fazer um planejamento focado no aluno, certo? O planejamento focado no aluno. O convívio com os alunos tem que ser sempre respeitoso, tem que ser divertido também, porque uma relação de amizade tem que ser divertida, tá? Mas lembrando, você não precisa ser o melhor brother do seu aluno, porque se você se coloca nessa posição, você não consegue chamar a atenção dele, né? Você acaba se igualando ao aluno e ele vai achar que pode tirar com você e acaba perdendo um pouco da questão da relação professor-aluno. Mas você tem que tratar com respeito, para ele te respeitar também. Tem que ser uma relação de parceria divertida, né? Porque a sua aula vai ser mais tranquila, você não vai se cansar tanto, nem física nem mentalmente, não vai se estressar tanto, tá? Amizades surgem, né? A Giovana, como eu falei aqui, se tornou minha amiga, né? Eu tenho vários ex-alunos que se tornaram meus amigos. Um que de vez em quando está aqui com a gente é o Davi Silva, tá? Um aluno fantástico também, bom em várias matérias, gosta muito de história, né? Então eu acabei fazendo amizade com alunos. Eu já tenho ex-alunos que estão na faculdade, estão terminando o UNB aqui em Brasília, outros que já estão fazendo doutorado, né? Que foram alunos meus lá no meu começo da carreira, lá quando eu dava aula em cursinho, né? Então é importante a gente manter isso. O convívio com as instituições, buscando ser sempre proativo e buscar ajudar nos processos, porque você faz parte daquele organismo, então você tem que ajudar. E a questão da sanidade mental, uma das dicas é: tenha um tempo para você. Busque um tempo para você. Você não é uma máquina. E mesmo as máquinas quebram. Então busque um tempo para você poder trabalhar a sua individualidade. Uma reza, uma festa de vez em quando, sentar às vezes em casa, tomar uma cerveja com seu marido ou com a sua esposa, conversar com os amigos, encontrar os amigos de vez em quando, ir num show, num teatro, tirar um tempo para você, fazer yoga, sei lá, alguma coisa que você que se sinta bem para poder tirar aquele estresse todo da sua cabeça e da sua alma. Beleza? Relembrando, vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no direct do Instagram ou
nos comentários do vídeo se você estiver me assistindo gravado no YouTube, ok? Podem mandar também sugestões de temas que vocês querem que a gente fale nas lives, no nosso direct do Instagram, ou também nos comentários do YouTube, certo? Tá vendo no YouTube? Clica aí para se inscrever, chama os seus amigos para se inscrever também, compartilha os nossos vídeos, beleza? Quanto mais gente nós conseguimos alcançar com essa proposta de aulas sobre a BNCC, sobre a realidade do professor, melhor para todo mundo, tá bom? Então fiquem com Deus, um grande beijo do Jambeiro e tchau, tchau para todo mundo!